Vamos mergulhar nessa história. Pensa só, o que acontece logo depois do momento mais transcendental, mais impactante da história? Depois da revelação no Monte Sinai, a gente poderia esperar segredos cósmicos, profecias, mas não. A Torá continua com leis civis. Nessa nossa análise, a gente vai decifrar o código tanto teológico quanto psicológico que está escondido por trás dessas leis que parecem tão, mas tão comuns. Para a gente entender o quão estranho isso é, precisamos voltar lá para o Sinai. Aquilo foi um evento que literalmente parou o mundo. A própria criação, dizem, prendeu a respiração. Nenhum pássaro cantou. O silêncio era absoluto. Um testemunho do poder avassalador da voz divina que uma nação inteira estava prestes a ouvir. A cena era de puro temor. Imagina, trovões, relâmpagos, uma nuvem densa cobrindo tudo e a montanha inteira tremendo violentamente. E a voz de Deus era tão, mas tão intensa que as almas das pessoas literalmente saíram de seus corpos. Foi uma experiência de total transcendência, algo fora da nossa escala. E então, logo depois dessa experiência espiritual máxima, a narrativa dá uma virada de 180 graus. A frase seguinte é: "E estas são as leis." Não são profecias nem mistérios do universo, são regras sobre danos, empréstimos, disputas do dia a dia. Parece um baita anticlímax, não parece? E isso nos traz a questão central desta nossa análise. Por que a Torá escolheria justo esse momento, o ápice da revelação divina, para apresentar um código de leis civis? Leis que à primeira vista parecem puro senso comum. Então a pergunta é bem direta. Depois de uma experiência que desafia a compreensão humana, por que essa mudança tão brusca para o prático, para o legal, para o cotidiano? Por que não seguir com decretos que fossem igualmente transcendentais? Para a gente montar esse quebra-cabeça, é bom entender que existem 3 categorias de mandamentos. Primeiro, os mishpatim, que são leis lógicas, tipo não roubar. Depois, os eduts, que são testemunhos, como guardar o Shabat. E por fim, os shukim, decretos que vão além da nossa razão. O contraste aqui é gritante. O que se esperava depois do Sinai eram os shukim, decretos suprarracionais que espelhassem a natureza daquele evento. Mas, em vez disso, o que veio foram os mishpatim, leis que, sinceramente, qualquer sociedade civilizada poderia ter desenvolvido por conta própria. E é aqui que a gente começa a desvendar um mistério. A primeira camada de significado é profundamente teológica. Ela revela o propósito por trás da própria criação. A chave, olha só, está numa única palavrinha, como o grande comentarista Rashi aponta. A porção começa com "e estas são as leis". Esse "e" no começo não é para iniciar algo novo, ele conecta. E isso mostra de forma brilhante que essas leis não são um desvio do Sinai, mas sim a sua continuação direta e natural. Então, o ponto crucial é este. O objetivo final não é escapar do mundo material para alcançar o espiritual. É exatamente o contrário. É trazer o divino para o nosso mundo físico, para o dia a dia, e assim transformar o que é mundano em uma moradia para Deus. E para isso, as leis civis são a ferramenta perfeita. Elas pegam aquela espiritualidade transcendental do Sinai e aplicam nas interações humanas mais básicas. É através da justiça, da ética, da honestidade nos negócios e na vida em comunidade que o mundo se torna um lugar sagrado. Mas, espere, tem mais. Existe uma camada ainda mais profunda. Escondida nessas mesmas leis civis, a gente encontra um mapa incrivelmente preciso da psique humana e das formas como nós podemos ferir uns aos outros. O Talmud, então, analisa essas leis de danos e as resume em 4 arquétipos. E o que é absolutamente fascinante é que esses protótipos antigos descrevem com perfeição 4 categorias bem modernas de abuso psicológico, emocional e até espiritual. Esses 4 protótipos são conhecidos como o boi, o poço, o destruidor e o fogo. Cada um deles representa uma categoria diferente de dano, tanto dano físico quanto, como a gente vai ver, o dano emocional. Esse quadro aqui resume bem a estrutura. O boi representa aquela agressão ativa, egoísta, o poço é o dano por negligência, por passividade, o destruidor é o abuso por pura gratificação pessoal e o fogo simboliza o dano causado por forças destrutivas como a fúria. O boy é aquela pessoa que age pensando só em si mesma, sabe? Sem sensibilidade nenhuma para o fato de que pode estar ofendendo ou machucando os outros no processo. É aquele dano causado por alguém que segue cegamente os próprios desejos e vai assim atropelando tudo que vê pela frente. Já o poço,
Esse é talvez mais sutil, mas igualmente destrutivo. É o dano que vem da falta de ação. É a agressão passiva de deixar um perigo descoberto, sabe? Permitindo que uma pessoa inocente se machuque. Ser cúmplice, através do silêncio, é uma forma clássica do poço. O destruidor descreve aquele abuso que é motivado pelo prazer do agressor, uma forma particularmente perversa de dano. Já o fogo representa o dano explosivo que surge de forças internas incontroláveis, como a raiva ou a vergonha, que se espalham e consomem tudo ao redor. Certo. E qual é a relevância de tudo isso hoje? É que a sabedoria contida aqui é atemporal. Ela oferece uma ferramenta poderosíssima para a gente navegar em nossos próprios relacionamentos. A sofisticação desse sistema é simplesmente notável. A lei distingue, por exemplo, o comportamento de um boi que está pastando em domínio público e um que está dando uma chifrada em alguém num domínio privado. É uma analogia poderosa, não é? O mesmíssimo comportamento agressivo que pode ser aceitável, talvez até necessário, nos negócios, é completamente destrutivo dentro de casa. O ponto central é que estas não são apenas leis antigas. Elas nos fornecem uma estrutura de 3.000 anos para a gente entender responsabilidade, poder e as muitas maneiras, ativas e passivas, com que podemos causar danos em nossas interações diárias. É, no fim das contas, um guia para a autoconsciência. E isso tudo nos deixa com uma pergunta final para reflexão. Ao reconhecer esses padrões de dano em nós mesmos e nos outros, de que maneira a gente pode aplicar essa sabedoria antiga para construir relacionamentos mais saudáveis e, quem sabe, começar a curar o nosso mundo?